Valendo! 17 de março de 2025, 19 horas e 33 minutos. Eu sou o professor Cleverton Costa, sou engenheiro civil, tá? Professor da Uniub já há alguns anos, fui engenheiro calculista, já tive construtora, hoje eu sou servidor público como engenheiro e também professor. E eu fui convidado já há 2 semestres a lecionar essa disciplina para vocês, justamente para tentar extrapolar um pouco do que está no livro. Porque se eu fosse fazer uma releitura do livro, na minha humilde opinião, vocês não precisariam de eu pegar aqui e ficar relendo o livro, o que tivesse no livro. Então, a ideia aqui é eu tentar, óbvio, dentro do assunto de práticas construtivas, que eu já fui lá ver o que era a grade de vocês, trabalhar com vocês umas questões mais práticas, o que realmente está pegando, o que realmente está acontecendo, né? Essa disciplina, Stephanie, ou Stefane, desculpa não ser a sílaba tônica, Kátia e Márcia. Vocês são do curso de arquitetura ou design? Eu sou design de interiores, meu último período. O último período de design. Isso. As meninas também devem ser design e também devem estar no último período. Então, assim, tem algo que eu acompanhei por algum tempo, não sei dizer se é muito tempo, porque, né? Mas por algum tempo foi o serviço, a Stephanie está falando que é design também, foi o serviço da arquitetura e do design de interiores. Como eu acompanhei isso? Porque eu construí algumas casas de alto padrão na cidade de Uberaba para clientes com financiamento habitacional via Caixa, ou então com recurso próprio, e aí, via de regra, esses clientes não deixavam de optar por consultar profissionais especializados em cada uma das áreas, né? Então, eu acompanhei de perto algumas demandas, e a primeira delas que eu vi acontecer, eu não vou citar nomes por ética, mas eu confiava muito, eu estou em Uberaba, Minas Gerais, e essa história que eu vou começar a contar, esses casos são também de Uberaba, Minas Gerais. Tem uma loja aqui que vende bons produtos e bons revestimentos. E essa loja tem uma designer à disposição do cliente para fazer uma paginação, né? A loja não é boba, né? Ela apresenta um profissional com gabarito que faz a paginação, e fazendo a paginação, automaticamente você cativa o cliente, porque os preços deles não são os melhores do mercado, né? Eu sei como construtor que minha parte era outra, né? Era buscar cada vez o mais barato. Muito bem. Então, eu vi isso acontecer com essa profissional. Eu vi uma profissional contratada diretamente para o cliente. Depois que o projeto arquitetônico já tinha sido feito, aprovado na prefeitura, a gente estava em ponto já de reboco, e aí esse profissional contratou. E eu não vou muito além, e aconteceu comigo também. Aconteceu comigo. Que é o errar a quantidade, a metragem quadrada de revestimento e piso. Não errar porque a gente é incapaz de pegar uma trena e fazer o cálculo de área. De forma alguma é isso. É errar justamente por conta de não aplicar os coeficientes de perda corretos. Então, assim, o livro de vocês, eu fui procurar lá, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, está na hora de corrigir. A ACQA de quase todos vocês é a respeito de cálculo de metragem quadrada de revestimento. Estou falando bobagem? Isso mesmo, vale 20 pontos. Então, por isso, na minha primeira aula eu vou abordar de maneira bem tranquila, e às vezes até redundante, chata, porque eu vou abordar com muita tranquilidade essa questão das áreas. Eu fui ler, porque é algo assim que depois que você apanha uma, duas vezes, vê o profissional, o colega
também errar, isso nunca mais sai da sua cabeça, nunca mais. E eu vi que nos exercícios, a professora que os criou, ou o professor que os criou, acho que é a professora Juliana, mas tudo bem. A professora que os criou já deu para vocês a taxa de perda. Ela já deu uma taxa de perda que eu vi uns 2 exercícios, era de 10%. Gente, já começa por aí. A taxa de 10% não rola. No mínimo 15%. No mínimo 15%. E se o rodapé você for embutir, não for fazer o cálculo individualizado do rodapé que eu vou ensinar para vocês aqui, pode colocar sem dó 20%. Isso se não, você não tirar as pequenas aberturas. Tá? Aí, por quê? Vamos fazer o cálculo exato e em cima do cálculo exato eu vou mostrar para vocês. Eu, infelizmente, na correria, não consegui trazer o outro computador. Eu queria trabalhar com 2 notebooks aqui, porque enquanto eu gravava com um, no outro eu abria o AutoCAD para ser mais rápido. Eu ainda estou na velha guarda, eu ainda mexo com o AutoCAD, não consegui. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Gente, o mundo mudou. Eu, quando me formei a base de AutoCAD. Só que agora o AutoCAD foi escanteado, assim, a lei 14.133, que é uma lei que eu mexo com ela todos os dias, que é a lei que reza as contratações públicas, agora ela obriga que projetos que sejam licitados por qualquer um dos poderes públicos, seja federal, estadual ou municipal, tem que estar em BIM. Põe fé? Então, se vocês ainda não tem prática com Revit ou Sketch ou ArchiCAD, eu estou me falando os que eu lembro, tá? Se fugiu algum aí, sinta-se à vontade para me falar. E, Márcio, eu já vou te passar a palavra. Tá na hora de começar. Tá na hora de começar, porque se você for fornecer qualquer projeto que seja público, vai ter que ser em BIM. E eu acho que a tendência é que os clientes cada vez mais saibam que é possível visualizar esse projeto em 3D, né? Porque antes, há 10 anos, gente, quando eu comecei, há 15 anos, quando eu comecei, o cliente não sabia que visualizava 3D. Você abriu o pranchão na frente dele e era isso aí mesmo. Agora a conversa mudou. Márcia, diga. A minha dúvida, você falou do AutoCAD, né? Nós tivemos só uma noção, pequena noção, né, com a professora Juliana, no ano passado, né? E eu quero investir mesmo em curso, então eu tenho que partir com ArchiCAD, né, que você disse, SketchUp. Então, é mais Revit. Olha, eu acho, aí é opinião, você pode depois pesquisar outras. Na minha opinião, o mais abrangente deles é o Revit. Certo. Eu, inclusive, fiz um curso de Revit, só que eu fiz o curso correndo. Eu fiz um curso em São Paulo, muito bem feito, pago pela prefeitura, etc. Mas, assim, precisa de uma determinada dedicação, a qual eu vou ser muito sincero, eu não consegui dar essa dedicação. Porque fazia no mesmo tempo que estava mexendo com obra. Então, assim, aí a cabeça não permite. Mas faça, viu, Márcia? Faça. Se apresentar as coisas para o cliente sem apresentar um 3D hoje, serão poucos clientes que não vão te cobrar. Tá certo que é muito mais importante o conhecimento profissional de vocês do que o desenho. E assim, só para exemplificando para a Márcia, mas claro, para os demais colegas. Eu, por falta de tempo, né, quando eu tive um escritório, eu sempre fui calculista, tá? Eu tive uma aventura de construtor. E me dei mal e parei. E depois continuei sendo calculista e fui estudar para concurso. Mas, enfim, lá no princípio, aliás, sempre eu dividi, porque antes de eu formar em engenharia, eu já era professor. Então, eu nunca saí da sala de aula. E aí, eu não tinha tempo, porque tinha docência, tinha o cálculo. Então, eu sempre tive um terceiro, que era o cadista, que é o desenhista. Nada impeça que nos seus primeiros trabalhos, se vocês não tiverem conhecimento, contratar, antigamente chamava o cadista, hoje o desenhista, vamos dizer assim, tá?
E aí, nessas ferramentas, Instagram, LinkedIn, você vai achar alguém. E a vantagem, veja, eu estou em Uberaba, não sei onde vocês estão, e nós estamos conversando tete a tete. Então, ou seja, você não precisa mais, igual também há 15 anos, igual eu estou falando, bater lá na porta do cara e ir lá levar as coisas para ele. Hoje se faz, nesse sentido, as coisas melhoraram muito, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que melhorou. Porém, entretanto, todavia, nesse sentido também, a exigência do cliente começou a aumentar. Então, aí, isso era um toque, não tem nada a ver com a matéria, eu só queria passar essa experiência para vocês e dizê-los, nada, tinha uma propaganda da TV Integração, que é a afiliada da Rede Globo aqui, do Triângulo Mineiro, ela tinha uma propaganda assim que dizia, nada substitui o talento. E isso é verdade, nada substitui ao conhecimento de vocês, a expertise, a visão, só que você precisa agregar. Então, não estou dizendo que não é o fim do mundo não ter o desenho, mas às vezes você pode ser muito bom e pela falta de um 3D, o cliente não sabe, corre, por conta de uma apresentação. Muito bem, então voltando, percentuais. Eu havia dito para vocês que eu queria trabalhar com o AutoCAD. Se eu for abrir o AutoCAD aqui, nós vamos ter uma série de problemas de travamento. Então, eu vou ser bem humilde e vou abrir o Paint, que aí eu consigo fazer alguns rabiscos e a gente vai discutir algumas coisas aqui. Vou dividir minha tela com vocês. Pronto, vocês veem minha tela. Imagino que vocês vejam essa tela aqui. Vamos começar das regularidades com algo regular, para depois a gente partir para as irregularidades. Eu estou tentando simular aqui uns cômodos bem na pobreza, não é minha área, né? Bem na pobreza mesmo de espírito. Bom, vamos lá. Sei lá. Vamos dizer que aqui nós temos uma sala, que aqui nós temos um escritório. Vamos falar que isso é um escritório. Aqui uma recepção, na verdade. Essa sala é uma recepção. Aqui é um banheiro. Aqui sei lá, um arquivo. E aqui é uma cozinha com copa barra cozinha. Vocês devem estar rindo da minha inventividade, né? Da minha incapacidade de planejar um negócio. Mas é por aí. Vamos cortar isso daqui, porque eu quero usar aqui de exemplo para a gente poder calcular as quantidades aqui de revestimento e as quantidades de piso. Que irregular, faltou essa cota aqui. Vamos falar aqui que essa sala tem 3 por 2. Aqui tem 4 por 4. Estou chutando. Aqui um banheiro, vamos falar que é um banheiro acessível, né? Um banheiro acessível, o giro do cadeirante, 2,5 metros. Então, 2 metros, na verdade, né? Então, um banheiro acessível ele tem que ter 2,5 metros. Ah, muito interessante isso também, hein, gente? Se vocês não estudaram, estudar acessibilidade, hein? Essa copa aqui, se isso daqui é 4, aqui é 5. Se não estudaram, depois me chamem a atenção, vamos falar de acessibilidade. Aqui, se isso é 3, aqui é 4. 7,5 para 4, 3,5. E um arquivo tem que ter pelo menos 1 de largura. Pronto. Muito bem. Além dessas dimensões, vamos colocar aqui algumas portas. Vamos falar que aqui tem uma porta.
falar que aqui tem uma porta. Depois eu vou apagando. Daqui para cá tem uma porta. Se o banheiro é acessível, nossa porta tem que ser pelo menos de 80, né? Vou colocar aqui uma porta de 90. Muito bem, aqui você tem acessibilidade também, vamos colocar uma porta de 90. A entrada da sala, nós vamos colocar ela aqui, vamos colocar uma porta grande aqui, vou colocar uma porta de 1 metro. Vou parar de narrar aqui, deixa eu só terminar o desenho. Pronto, inventei aqui. Então, criamos um escritório e vamos começar por esse escritório, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu aconselho vocês, e aqui tudo é aconselhamento, porque não tem um exato jeito aqui. A matemática é exata, mas as coisas que eu vou falar de complemento, não. A primeira coisa que eu acho que vocês deveriam verificar é os cômodos estão no esquadro. E aí eu quero ver vocês ao mesmo tempo. Eu gostaria da participação, gente, senão vira um monólogo. Os cômodos estão no esquadro. O que é esquadro? Todos sabem o que é esquadro? Esquadro, eu já fiz obra em casa, reforma, sei que tem que estar tudo certinho, mas não sei como fazer isso. O esquadro é o que está exatamente nas suas costas. Ela forma 90 graus. Então, a parede forma 90 graus entre si. Isso é um esquadro. Então, por que dessa pergunta sobre esquadro? Vou falar para vocês. Por conta da rebarba do piso. Se tem um negócio que me incomoda e deve incomodar vocês, é puxar piso e você começar a ver um filete fininho, depois lá ele vai aumentando assim, ó. Parece que foi mal paginado ou mal assentado. Então, muita atenção com relação aos esquadros. Se você for fazer o projeto, tem duas opções. Eu estou me colocando no lugar do design. Você pode fazer o projeto da paginação, por exemplo. Gente, designer fala sobre vitrine, uma série de coisas. Eu estou me apegando a, por enquanto, essa parte residencial só, tá? Eu sei que é muito maior do que isso, estou falando sobre isso. Então, tem duas maneiras que eu enxergo. Ou você pega o projeto arquitetônico e vai paginar em cima do projeto arquitetônico, fazer luminotécnico, fazer paginação de piso, etc., em cima do projeto arquitetônico, ou então você vai em loco na obra. O projeto arquitetônico, ele pode mentir. Por quê? Porque isso daqui pode ser o projeto arquitetônico. Opa, não é aqui, é aonde? Aqui. Isso daqui pode ser o projeto arquitetônico, só que lá na hora ele pode não estar assim. Então, existe uma ferramenta que chama esquadro mesmo, ela é uma régua que ela forma 90 graus certinho. Você vai lá no canto da parede e põe ele. Tá? Então, isso eu acho que seria muito interessante vocês fazerem como profissionais. De novo, são toques que eu estou dando para vocês de quem usa rotina todo dia e pisa na obra todo dia. Não como mais como construtor, mas hoje como fiscal. Minha vida é obra, continua sendo obra. Não tem essa ferramenta, não tem nenhum pedreiro com essa ferramenta, não tem problema. Vou ensinar um macete para vocês. Se vocês pegarem um cantinho, eu vou fazer aqui embaixo. Tem uma curva de parede aqui assim. Se vocês lembrarem, tem um triângulo que chama triângulo pitagórico. O que o triângulo pitagórico ele é? É o triângulo 3, 4, 5. Né? Um triângulo retângulo, lá da época do colégio.
que vocês precisam lembrar disso? Se você vier o triângulo retângulo, né, o comprimento da hipotenusa é igual à raiz quadrada dos catetos, né? E se você pegar lá, por exemplo, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, raiz quadrada disso, não precisa lembrar da conta, não, só estou demonstrando. 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado é 1.600, 1.600 mais 900 é 2.500, raiz quadrada de 2.500 é 50. Então, se você tiver uma treninha, você vir aqui e marcar de um lado 30 centímetros para a trena, do outro lado você vir marcar 40 centímetros, na hora que você pegar a trena, você faz com lápis aqui a marcação, na hora que você puxar ela, quanto que tem que dar diagonal? 50 centímetros. Qualquer coisa fora disso, está fora de esquadro. Então, tá um macete aí. Por que eu estou falando do esquadro ou não esquadro? Deixa eu voltar a olhar para vocês aqui. Interessante isso, né? Marcação de parede com uma trena, vocês resolvem o problema do esquadro. E aí você marca em diagonal, igual você fez o risco isso, lá, você 30 e 40. Canto, você marca num canto, a parede está assim. Você marca no canto, marca liga no outro e puxa a diagonal. A diagonal tem que dar 50. Seria assim. Entendi. Vem aqui, marca aqui 30, vem aqui, marca aqui 40. Mede das duas posições onde você marcou. Faz um risquinho com lápis. Se não der 50, se der 51, 49, você pode chamar de esquadro. Mais do que isso, está fora do esquadro. Porque, assim, o normal do ser humano é se defender. E aí você vai falar com o padrinho, não, tá no esquadro, tá no esquadro, tá no esquadro. Então, aí é matemática, não tem, ou é ou não é. Não tem muita conversa. Mas por que eu estou citando isso? Porque existem maneiras, eu não sei se vocês estudaram isso, se vocês estudaram isso, vocês me desculpa estar repetindo. Existem maneiras de você esconder essas imperfeições. Por exemplo, quando você tem paredes no esquadro e você tem normalmente, qual que é a geometria do porcelanato? Vamos falar de piso. Qual que é a geometria do porcelanato? A geometria do porcelanato é retangular, na grande maioria das vezes. Na verdade, eu nunca vi sem ser retangular. Eu já vi para parede ser octagonal e tal, mas... Então, um retângulo encaixa em outro retângulo. Agora, quando está fora de esquadro, o que vai acontecer? É isso daqui, talvez vocês não estejam percebendo. Imagina uma parede... E às vezes é assim, eu já fiz um projeto arquitetônico aqui no Dama, que era desse jeito, ó. Aqui tem esquadro, 90 graus, né? Esse é o símbolo 90 graus. Aqui tem esquadro, aqui não. Então, o que aconteceria? Vamos imaginar, deixa eu fazer um pisozinho aqui para vocês verem. Vamos fazer o piso assim. Ficou ruim, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui melhor. O que vai acontecer? Na hora que você começar a colocar o piso, ele vai seguir, eu não quis, mas vocês vão entender. Ele vai seguir uma linha aqui, e aí ele vai começar a dar recortes aqui, ó, nessas camas. Então, você começa com um piso inteiro, por exemplo, você puxa um piso inteiro aqui, e na hora que você chegar aqui, ó, você vai diminuindo esse piso. Então, você vai olhar no canto da parede, vai ter aqueles pisos recortados. É feio. A não ser que você ponha um armário nessa parede, alguma coisa fixa que esconda esses recortes. Eu consegui explicar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Esses recortes? Sim, o que acontece na casa da gente, né? A gente olhar tem... Você sai com o piso faceando a parede. O piso vem retinho. Se a parede abre, o que o cara tem que fazer? Cortar um filete e ir compensando esse filete. Se a parede está abrindo, esse filete vai ficando cada vez maior. E isso tem hora que grita. Tem hora que isso grita, chega a gritar. Então,
o que eu recomendaria quando é fora de esquadro? Colocar o piso na diagonal, que seria isso daqui, ó. Piso sentado na diagonal. Tipo uma escama de peixe, também alguma coisa assim? Pode ser Padrão. também. Olha aqui o jeito que isso corrige irregularidade, ó. Aí, aqui não deu para ver, aqui vai dar para ver melhor, ó. Olha as irregularidades, olha o tamanhozinho desse bico, olha o tamanho desse bico, olha o jeito que esse já mudou para esse, ó, tá vendo? Olha o tamanho desse recorte, olha o tamanhozinho desse recorte. Vi. Só que você não percebe, ou pelo menos diminui a sua percepção. Quem não entende, assim, às vezes passa até despercebido, não vê, né? A gente que é profissional vê. Exatamente. Aí depois eu recomendo vocês até assistir os vídeos de como assentar. Não é tão desagradável assim, não. Se vocês estiverem achando chato o vídeo, vocês colocam para rodar numa vez e meia velocidade e vai. Eu acho importante isso para quem é designer. Inclusive, saber como fazer. Tá? Como fazer. Eu não sei se vocês sabem, já falando de pista, vocês estão vendo que às vezes eu vou longe, volto, mas assim, é muito importante. Eu não sei até onde vocês têm conhecimento. Por exemplo, o que se faz primeiro, né? Se você está no térreo. Se você está no térreo, normalmente não se faz laje. Você faz a casa sobre direto o solo. Então, o que você faz? Joga água e deixa amanhecer para o solo lubrificar e diminuir o índice de vazios, ou seja, compactar. Depois você vem com um maço de 30 quilos, de 20 quilos e bate, ou então aluga um sapo, pouca gente faz isso, vai tudo no maço mesmo, aquele compactador. Aí vem com uma regularização, com um piso, com um concreto de baixa resistência, que é o chamado regularização ou contrapiso. Depois vem com uma farofa, e aí a farofa você nivela certinho aí, dá as quedas que tem que dar. Queda, né? Por exemplo, em box de banheiro, normalmente você tem que dar uma queda para o rumo do ralo, né? Tem que ser... No banheiro não se costuma dar, mas dentro do box do banheiro você precisa dar uma queda. Em alguns casos, em cozinha, quando o ambiente é muito grande, costuma-se dar uma queda, tá? Eu acho que são a sacada, né? Costuma-se dar uma queda, sacada de apartamento. Mas tirando esses casos, normalmente o piso é nivelado, e é tirado o nível mesmo, nivelado. E aí depois vem com a argamassa colante e vem assentando o piso. Então, o cara, ele sempre acha um começo, é igual marcar terreno. Ele sempre acha um começo, um vértice, uma aresta, na verdade. Ele sempre acha uma aresta e vem puxando desta aresta. Então, muita atenção na escolha da paginação, tá? Se tiver esquadro, você pode sair com o piso tradicional, que é o piso na posição tradicional, mais simples de assentar, o profissional vai sofrer menos. Agora, se não tiver esquadro, ou você planeja um móvel ali em cima que suma com isso, ou então você puxa ele na diagonal. Isso é um aconselhamento, ou você faz do jeito que você quiser também e ignora o que eu estou falando. É só isso que eu estou querendo dizer. Certo? Então, eu tenho uma dúvida só da soleira, né, professor? Hoje está em desuso, né, professor? Aquela soleira grande acabou, né? Sim. Aquela que é da largura da parede, da largura do portal, né? Do portal, isso. Hoje se coloca uma soleira só da largurinha do encaixe na porta, né? Eu já vi de alumínio, já vi uma de alumínio. Ela é bem mais delicada e ela é só... Eu esqueci como é o nome, para quem não sabe do que a Márcia está falando, todo mundo aqui já imagina que saiba o que é a soleira, né? Então, nós temos aqui o portal da esquerda e o portal da direita. Eu não estou desenhando dobradiça, nem nada disso, tá? Mas nós temos o portal aqui, onde a porta, né? Ela se encaixa. O que se fazia antigamente era uma soleira da largura do portal. Hoje em dia, o que está se fazendo muito? Uma soleirinha só nessa largura aqui, ó, de dentro, da onde a porta encaixa.
E está se fazendo quando você tem mudança de piso ou mudança de nível, né? De nível. Porque quando você vai trazer o mesmo piso da área, você traz direto. Você faz a curva e traz ele direto. Porque dá uma sensação de amplitude de ambiente. Sim, muito legal. Não é? Melhor acabamento, amplitude de ambiente. Você está correto, está se usando assim demais, mas demais. Puxar direto. Pesquisado. O que acontece, Márcia? Tanto o piso na diagonal, como fazer essas viradas de baixa porta, cada vez exige mais do profissional. O profissional na obra sempre vai tender a pedir a soleira. Ele sempre vai ter o corte reto. Gente, cada um é um profissional. Por exemplo, na minha área de cálculo, quando exercia cálculo, o arquiteto, eu ficava às vezes com raiva do arquiteto, mas depois eu ficava pensando, o arquiteto tem que ficar com dó de mim, porque ele fez uma viga circular, nem nada, não. Eu que tenho que me virar e fazer. E da mesma maneira, eu ficava com dó do pedreiro, do acabamentista, porque, gente, fazer um corte, vamos de novo aqui, ó. Fazer um corte com piso para contornar isso daqui, assim, ó. É muito difícil. Quebra muito, né? Não é fácil. Não é fácil contornar. Mas é o que eu estou falando. A gente não pode... Se o arquiteto fosse, e o designer fosse pensar no engenheiro, ia só fazer casinha, caixa de fósforo. Era quadradinho. E eu posso falar mal da gente. Eu tenho direito, eu tenho licença poética para falar mal. E se o engenheiro, o arquiteto, o designer fosse pensar na dificuldade do pedreiro, também não faria. Verdade. A gente não teria esse tipo de evolução, não teria esse tipo de modificações. Então, para complementar, normalmente em áreas molhadas, você tem aí pelo menos 2 a 3 centímetros de desnível, não é? E aí você, então, coloca essa soleira para fazer desnível. Quando não tem previsto soleira, por exemplo, acontece muito, um caso muito interessante aqui, gente, muita atenção a isso daqui, né? Você tem um cômodo qualquer, esquece o que está para trás, você tem um cômodo qualquer. E aí, aqui, você tem uma porta de vidro, acontece muito com porta de correr. Você tem uma porta de vidro. Se vocês olharem a parte de baixo da porta de vidro, vocês vão entender aqui, ó. Trilho inferior, porta de correr. Deixa eu ver se nas imagens vai mostrar numa porta assentada. Quero mostrar aqui. Ó, esse daqui ficou eu quero pegar um serviço pior. Esse ficou bom demais para mostrar. Isso daqui é o acabamento perfeito, né? Perfeito. Olha isso daqui. Perfeito. Olha esse acabamento. Esse daqui, eu não sei se isso daqui é foto ou se isso daqui é um 3D. 3D, né? Porque ficou perfeito demais. Mas principalmente quando você vai colocar em portas mais antigas de vidro, ó, essas portas mais novas, elas já se encaixam melhor. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui de novo, ó, esse trilho aqui é um trilho diferente. Eu estou falando dos trilhos antigos, mas vamos lá, senão eu perco muito tempo nisso. Falando dos trilhos antigos. Nos trilhos antigos, o que você faz? Você arremata o piso bem na lateral dele aqui. E aí, se a gente olhar o corte, fica assim, o piso, e aí fica o buraco aqui da porta. Muito cuidado com essa quina. Essa quina quebra demais. Então, nunca acabe o piso exatamente no trilho. Você acaba o piso um pouco antes, corta esse piso numa largura de um rodapé, entre 10 a 20 centímetros. O ideal é o filete menor e coloca um pequeno filete. Dica de ouro. Não acende. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Esse filete é de pedra que você sugere? Filete de pedra? Não, pode ser o filete do próprio piso. Ó, aqui está a depressão da onde corre a porta. Certo. Não comece o piso faceando aqui, ó. Comece ele 10 centímetros para trás. Entendi. E daqui você puxa o piso.
Uhum. Aqui você pega o mesmo piso e corta ele com 10 centímetros, e aí você faz o arremate com o próprio piso. Isso. Ó, legal. Por que isso, gente? Porque é mais difícil de lascar. De lascar. Eu vou fazer esse desenho aí. Porque ali é uma área de chute, vamos dizer assim. Esse esforço chama abrasão. Esforço de abrasão ou cisalhamento. Mas não precisamos entrar, né, no miúdos da mecânica. É um lugar que vai ter muito contato. Então, quando você tem um piso menor, ele se comporta melhor com relação a isso. E outra coisa, se trincar, é muito mais fácil substituir, porque uma peça de piso, você faz o seu trilho inteiro. Se você trinca 2 peças de piso, você trouxe ela inteira, você precisa dela inteira. Então, eu consigo defender aqui essa ideia por várias vezes. Ou então, Márcia, aí você vai lá e faz com pedra. Isso, eu já vi muito com pedra, na casa da minha mãe é com pedra, né? Aí É de você veneziana. faz com pedra. Eu optei por fazer em casa também com pedra. Uhum. Mas eu vejo, aonde eu aprendi isso, não faz muito tempo, em obra pública, porque obra pública, você vai fazer uma relação de orçamento, e às vezes você esquece dessa soleira, porque é tanta coisa para você levantar, é tanta coisinha, e aí lá no meio da obra, aí você acaba tendo que manobrar, porque o metro quadrado do piso está pago. Às vezes a pedra da soleira, você lembra só dos lugares óbvios, aonde batente de peitoril de janela, sob porta de abrir, você lembra dos lugares óbvios. Mas a mudança de banheiro, às vezes você não lembra na porta de correr. E eu estou falando de mim mesmo, isso já aconteceu. Então a gente faz essa adaptação e fica bonitinho, tá? Fica bonitinho mesmo. Eu fiz o meu peitoril da janela aqui de cimento queimado. Não, eu não gosto muito de pedra, assim, aí eu fiz. Ficou legal. Não, eu estou vendo na parede atrás de você. E você pintou e deu textura de cimento queimado. Foi eu que pintei. Foi eu que pintei. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre isso. Mas isso daí foi tinta ou foi uma textura? O pintor já tinha feito aqui, mas não tinha ficado muito bom, assim. E aí eu peguei e fui fazer. Eu comprei a massa acrílica, eu mesmo fiz a cor e passei com a espátula. Porque corrige irregularidade. Isso é bom para corrigir irregularidade. Sim. Quando você tem 2 cores, né? Você vai dar, pessoal, você tem, por exemplo, um ângulo. Seja uma quina, seja obtusa, igual está na Márcia, que ela está na quina, ou se ela estivesse no cômodo de trás com a quina fechando para o lado dela. Se você tem irregularidade, você vai dar 2 cores, isso fica chamativo, isso grita. Porque quando é uma cor só, se a parede estiver meio assim, você não vê tão facilmente. Se você tem 2 cores, aí acabou. A textura mata isso, porque aí você vem regularizando, puxando na textura. Então a textura também, não vamos falar disso na próxima aula, mas como nós citamos agora, a textura também é uma correção muito interessante se aplicar em obra. Né? Na semana que vem eu vou falar de orçamento e em relação à textura, que é muito interessante também vocês conhecerem a parte de orçamento, hein? Mas vamos lá, vamos voltar aqui nos cálculos. Eu sei que talvez seja óbvio, mas eu não quero passar sem falar disso. Muito bem. Então, vamos criar uma situação hipotética que em todos os sala e escritório, nós vamos falar que nós vamos colocar um porcelanato de 82 por 82. Já e sem revestimento de parede. Já no banheiro, nós vamos colocar isso aqui é piso. Já no banheiro, podem dar sugestão aí. Eu vou falando, eu quero fala outro para mim aí. Piso do banheiro. Sei lá, 60 por 60. Isso. E o revestimento? Vamos fazer um parecido com aquele hexagonal que eu tenho aqui. Ele é 10 por 10? 10 por 15, 10. 10 por 10, eu acho. Tem o 10 por 10, 15 por 15 e 20 por 20. 15 por 15, pronto. Então, 15 por 15. Sem enjoado de assentar. Meu Deus do céu. Eu pus no chão. E o seu é mosaico? Ou uma cor só? Uma cor só preto. Preto no chão.
Menos mal, porque quando é preto e branco, um mosaico, um xadrez, meu Deus, como é? Você tem que dormir na obra com o cara sentando, levar uma revista para ler e sentar e ficar olhando, fazer o dia inteiro. Mais ou menos sim. No arquivo, vamos falar aqui no arquivo, nós vamos colocar régua. Vamos colocar uma régua de 30 por 1,20. Vamos ver. Nossa, não faz o menor sentido, né? Um negócio de 80 paginar uma régua de 1,20, aí vocês vão me xingar. Não, não vamos colocar régua, não. Vamos falar que na cozinha não vamos colocar régua. No arquivo, nós vamos fazer a próxima alfalfa de cimento queimado. Então, não vamos fazer cimento queimado aqui. Vamos fazer esse mesmo 82 por 82 aqui. Na cozinha, a gente faz uma régua de 30 por 1,20. E o revestimento da cozinha, a gente sobe também régua. Mesma coisa. Sim, mesma coisa. O que faz no chão, faz na cozinha. Então, vamos lá. Vamos calcular. Eu quero aprender. Vamos falar aqui que todas as aberturas, sejam padrão. Qual que é a altura padrão da abertura? Da porta? Então, para acessibilidade é 70, sim, é 80, não, né? Aí é largura. Altura, 2,70. 2,10. 2,10. Tá. É óbvio que nada te impede de fazer uma porta 2,70, mas aí ela já é uma porta especial. Tá? A porta padrão, ela que você acha no material de construção ou na madeireira, os portais são portais todos para 2,10 acabados, né? Então, você deixa sempre 2,15 para você encaixar esse portal, que aí o cara vem na argamassa, na espuma expansiva, e vai deixar ele sempre com 2,10 do piso acabado. Tá. Então, do piso acabado, o portal tem mais, ele tem 2,15. É do piso acabado, a porta vai ter 2,10, aí ela tem o padrão 60, 70, 80 e 90. Daí para cima já são também aberturas especiais, tá? Tanto de alumínio, quanto de madeira, quanto de vidro, são todos padronizados, ok? Então, vamos falar que nossas portas aqui, com exceção da porta da entrada, sejam todas padrõezinhos, todas 2,10. E aí eu coloquei as larguras. Aí vocês vão falar, poxa, mas então 2,10, na verdade, na hora que te recortar o piso, não é 2,10, é 2,15, está correto. Mas vamos, a favor da segurança, manter os 2,10. Então, vamos lá. Primeira coisa é calcular as áreas. E a gente vai falar que a gente vai usar essa tendência. Aonde dá para puxar o piso direto, nós vamos puxar o piso direto. E então, quer dizer que na minha sala eu tenho 3x2, então eu tenho 6 metros quadrados. Como é sala e escritório é a mesma coisa, eu não vou fazer separado, eu vou somar os dois. A área do escritório, nós temos 16 metros quadrados. Eles não têm revestimento, então só vou me preocupar com chão nesse caso, e nós vamos trazer o piso direto, então eu posso somar as áreas. Então, quer dizer que... deixa eu puxar aqui para o lado. Quer dizer que a somatória da... Gente, tá bagunçado, se não estiver entendendo, dá o grito aí que eu... Não, tá tudo bem. A somatória das áreas da sala mais escritório está andando 22 metros quadrados de piso, tá? E aí? Aí tem uma outra conversa, né? Nós vamos fazer rodapé? Esse rodapé é embutido ou não? Para nível de compra, o rodapé embutido ou o famoso quebra-unha, que é aquele exposto, não faz diferença para a finalidade de compra. Faz diferença escolher antes por causa do reboco. Porque o reboco, quando o rodapé é embutido, o cara desce o reboco, põe a bolinha e para, né? Se você decidir fazer o rodapé depois de rebocado, você vai ter que quebrar. Então, você vai ter um custo a mais. Então, sempre é importante definir se o rodapé é embutido ou não, antes do momento da compra, pelo menos antes do reboco. E a largura dele também, né, professor? Porque agora está usando uns bem largos, né? Exatamente. Mas o que acontece? Isso não fica bonitinho, regularzinho, não. O cara deixa mais ou menos, depois ele vem e acaba de chegar o reboco. Ah, tá bom.
certo? Normal é acabar de chegar, sempre vai ficar uma rebarbinha para fazer. Mas tudo bem. Vamos falar aqui que nós temos rodapé embutido e que nosso rodapé... Gente, os padrões de rodapé que eu conheço são de 10, de 15 e de 20 centímetros. Eu acho 20 centímetros agressivo e eu acho 10 muito fino. Então, eu vou falar que nós vamos fazer um rodapé de 15 centímetros. Existem duas maneiras de você embutir o rodapé. Você pode simplesmente calcular a área do rodapé, que como seria? Eu vou falar o método 1, vou chamar de método 1. Vocês vão ver as diferenças. Você pode simplesmente calcular o perímetro do rodapé. Então, vamos lá, ó. 3 metros mais 50 centímetros e 50 centímetros, que aqui nós temos uma abertura. Aqui tem 2 metros, mas aqui tem uma abertura. Então, é 3 mais 1, 4, mais 4, 8, mais 4 é 12. Essa parede tem 4, então, menos 90. Então, peraí que agora eu já vou precisar de um auxílio dos universitários aqui. Igual a 3 mais 1, mais 4, mais 3 mais 1, mais 4, mais 4, mais 4 menos 0,90. Já tirei essa porta. Mais 2 menos 0,90. Mais 2 menos 0,9. Então, nós temos uma área de 16... Nós temos um comprimento linear de 16,2 metros. 16,2 metros lineares. E aí a gente multiplica pela altura. A altura é de 15 centímetros. Então a gente faz isso daqui vezes, tudo tem que ser em metros, né? As unidades têm que bater, então igual a 0,15. Então deixa eu já dar um comando aqui. Igual ao de cima vezes 0,15. Nós estamos falando de 2,43 metros quadrados. 2,43 metros quadrados. Eu acho aqui um cálculo bem eficiente e bem legal. O método 2 do rodapé, seria verificar quantos cortes eu tenho num piso para encaixar lá. Um piso, se o rodapé é de 15 é múltiplo de 90, não é um múltiplo de 82. Então, em um piso, eu tenho 3 cortes de 15, na verdade, 4 cortes, 5 cortes de 15, né? 5 vezes 15, 75, e eu tenho uma sobra de 7. É isso? 4 vezes 15, 60, 75, eu tenho uma sobra de 7. Então, eu poderia contar isso em piso, eu não vou fazer desse jeito, eu poderia contar isso em piso, que era pegar os 16,2 metros, dividir ele por 7 e depois dividir pelo número de pisos, né? Porque cada piso me dá 7 cortes. Então, é só dividir por 7 que eu tenho o número de pisos, né? Seria 16,2. Aí eu calcularia o número de pisos aqui e somaria o do rodapé. Mas... vocês estão entendendo a diferença? Porque aqui, nesse segundo método, eu vou fazer para vocês entenderem. Ó, eu pegaria 16,2 metros e dividiria por 7 cortes por piso. Então, 16,2 dividido por 7... 2,31. 2,31 pisos. 2,31 pisos. Só que esse piso tem 0,82. Então, eu vou dividir ele por 0,82. Então, que eu dividi isso igual a esse, dividido por 0,82, nós temos 2,82. 2,82 é aproximadamente 3 pisos, tá? Sem quebra. Então, eu precisava de 3 pisos de 82 por 82 para o cara ir cortando ele e fazer esse perímetro pulando as portas. Se a gente pegar por aqui, ó, os 2,43, vou olhar só os 2,43 para vocês verem a diferença. 2,43 metros quadrados. Se você vier aqui, o piso tem 82 por 82. Então, 82 vezes 82,
nós temos uma área de 0,67. Se a gente pegar 2,43 metros quadrados, 2,43 dividido por esse, vai pedir um pouquinho mais, ó. Vai pedir 3,61 pisos, que seria aproximadamente 4 pisos. Então, aqui é um método mais seguro, aqui é um método mais racional. Certo? Aí deixo ao critério de vocês. Eu acho que nenhuma das ACQAs pediu corte para rodapé. Pediu? Não. Então, esse daqui é um a mais. Eu faço desse jeito aqui, ó. Tá? E não costuma dar errado. Então, ó, o método 1, nós temos 22 metros quadrados de chão, mais 2,43, 24,43 metros quadrados. E aí eu venho aqui, 22,43, e vou dividir isso. Nossa, gente, ficou uma bagunça. Meus quadros são melhorzinhos do que esse aqui, viu? Vou pegar 24,43, que é esses dois aqui, e dividir pela área do piso, 24,43 metros quadrados, dividido pela área do piso. O piso é 82 por 82, a área dele dá 0,67. Então, vou dividir por 0,67 metros quadrados. A gente faz isso, 24,43 dividido pela área do piso. Nós temos, então, 36,33 pisos. Não existe piso irregular. Mas antes de eu acrescentar aqui, o que eu vou fazer? Vou inserir a perda. Vou inserir a perda, a quebra. Aí é o que eu falo para vocês. Vai passar direto o cômodo, aumenta a taxa da perda. Aumenta a taxa da perda de 3% a 5%. Aí vai do bom senso. Quantos cômodos ele vai passar? Imaginemos que fosse isso tudo do mesmo piso. Aí ele teria vários cortes. Aqui ele só vai ter o corte dessa porta de 2,5. Então aqui não precisa exacerbar. Aqui eu jogaria, como foi calculado o rodapé separado, aqui eu jogaria 15% na conta. Professor, só repete para mim, só essa continha que você fez, que é o 24,43, né? Isso, você dividiu pelo 0,67, né? Isso. E deu quanto? 36,33. Ah, tá. 36,33 pisos. Isso. 36,33 pisos, tá bom. Agora eu vou pegar isso e vou multiplicar por 1,15. O que é 1,15? Eu estou aumentando em 15% a compra por conta das cortes e perdas. Certo? Então não põe 0,15, é 1,15. 1,15, que você quer aumentar, né? Entendi. Se você multiplicar isso por 0,15, você vai ter que somar depois. Você pode até fazer 36 vezes 0,15, vai dar um valor. Vamos fazer aqui? Igual a esse, vezes 0,15. Vai dar isso. Aí você vai somar esse mais esse. Olha lá que vai bater os mesmos 41. Entendi. O 1 é para te evitar somar. Somar, entendi. Eu coloco Quando aqui. você quer subir 10% em alguma coisa, que é o caso da CQA de vocês, você não tem que... Vai lá e descobre. Quanto que é 10%? Vamos falar de 100. 10% de 100 é 10. Aí você vai lá, qual que é o total, então? 100, que era o 100%, mais 10, que é os 10%, 110. Se você multiplicar por 1,1, você já chegou no 110. Tá bom. Entendi. Muito bem. Ao contrário da CQA de vocês, aqui eu subi 15%, tá? Que é o meu aconselhamento. Não existe 41,78, então existem 42 pisos. Ah, mas sobrou um piso. Gente, tem que pôr na cabeça do cliente. Que sobrar 1, 2 pisos não tem crime, não. Sobrar 1, 2 pisos é bom, porque se você está fazendo uma casa para durar anos, esse piso vai... Ou ele vai ocar por algum vazamentozinho por baixo, ou vai cair alguma coisa de ponta e vai fissurar esse piso. Gente, não tem uma casa, tá? Não tem uma casa, a não ser que seja um granilite muito bem feito. Eu estou olhando para baixo porque é granilite.
que não tenha um defeitinho no piso. Tenha santa paciência. A minha tem vários. É que eu tolero, eu esquento a cabeça. Mas tem gente que não tolera. Então, se ele tiver um piso, é mais fácil trocar. Sim, certo. Né? E revestimento. Revestimento, principalmente revestimento de banheiro, gente. Tem um vazamento no cano, como é que o encanador vai fazer? Que milagre que ele faz? Não existe tirar piso inteiro. Não existe. Então, infelizmente, tem que quebrar. Revestimento de banheiro, nunca fica a dica, que eu não sei se vai dar tempo de falar dentro da aula. Revestimento de banheiro, fez a conta, joga lá os seus 15%, jogou os 15%, sempre aí vai lá e compra uma caixa a mais. A mais, entendi. Faz a conta certinha, mostra para o cliente, ó, você precisa aqui, com 15%, você precisa de 12 caixas. Só que você vai comprar 13. Vocês sabem por que tem que comprar tudo de uma vez só? Quem pode me dizer? Por que não pode comprar o piso um ano depois? Ele pode sair de linha, pode dar diferença na tonalidade da cor, né? Isso é mais certo que a morte. Cada queima de piso dá uma tonalidade de cor, gente. Cada queima de piso dá uma tonalidade de cor. Então, eu falei um ano, eu fui infeliz. Se você comprar, se você perceber, daí 2 meses. Se não for o mesmo lote, que normalmente as pessoas que têm lojas de piso, eles sabem isso. Então, eles têm esse bom senso de te avisar. Você não quer levar uma a mais? Meu lote está acabando. Às vezes ele comprou 4.000 metros quadrados de um delta cinza e você foi lá e pegou 300 metros quadrados. Então, ele não vai ficar te enchendo o saco, porque ele sabe que se você voltar, tem a mesma queima ali. Mas às vezes não. Uma outra coisa que atrapalha piso gente, molhar a argamassa de assentamento. Vocês acreditam nisso? O piso muda a cor. Nós fomos fazer uma reforma num centro de saúde lá em Aramina, onde eu sou engenheiro fiscal, e olha o que aconteceu. O pedreiro foi lá, e são vários banheiros, são os 17 banheiros dentro da UBS. E aí eram 5 que nós estávamos fazendo a troca. E parece que em todos os banheiros, eles não tinham me avisado, estava com problema na válvula, no reparo da válvula de descarga. Você dava descarga, ela ficava aquele vazamentinho e ele corria por fora e corria por dentro. Tudo bem. Até aí, ok. Aí o engenheiro lá, da empresa que ganhou a licitação, ele me chamou, alertado pelo pedreiro dele, falou, olha, tem vazamento aí na válvula hidra. Se eu assentar esse piso aqui, ele vai mudar de cor. Eu não achei que fosse tão rápido. Passei para frente, formalizei, pedi ao departamento de água que mandasse o encanador. O encanador foi lá e, segundo ele, resolveu. Aí depois a gente descobriu que não resolveu foi nada. E aí o cara estava com pressa, cronograma apertado, eu falei, resolveu, desce o cacete e assenta esse piso aí para mim. Na hora que ele assentou o piso no outro dia, o piso era um branco, uma tonalidade de branco que não é um branco gelo, não é um branco neve, é um branco mais sujo. É o off-white, tipo off-white. Off-white, o termo certo. O piso, aonde ficava a saída, porque ele arrumou em cima, mas não arrumou embaixo na saída do vaso. Do lado do vaso, aonde está, ele ficou cinza. E ficou cinza em 2 banheiros. 2 banheiros, ficou cinza. E aí, o cara falou, eu perguntei, mas você não viu o vazamento, irmão? Não vi. Coloquei a argamassa e não vi. O vazamento da noite molhou a argamassa, como ela estava no tempo de pega, mudou a coloração do piso, porque ele é poroso, então muda a coloração do piso. Então é sempre importante você ter um piso, uma quantidade a mais. Como licitação é diferente do cliente de vocês, que licitação você paga a metragem quadrada exata, porque dentro das tabelas de preços já tem essa tolerância de perda, não tinha piso a mais. Se você for no banheiro da OBS, você vai ver um piso cinza. Diferente. Vai ficar assim, porque inclusive a obra já concluiu. Está lá em 2 banheiros, piso cinza. Então, muita atenção com relação a isso. Mudou de cor, é porque a argamassa foi infectada.
provavelmente infectada com água, tá? Ok, professor. Vamos continuar aqui, que nós temos 7 minutos de aula. Vamos lá, deixa eu acabar esses cálculos aqui. Gente, beleza. Uma última coisa, aí a gente descobriu que a gente precisa de 42 pisos. Só que nas caixas mais comuns, ou vem 3, ou vem 4, ou vem 6. Eu nunca vi diferente disso. Pode até ter, gente, pelo amor de Deus, eu não quero limitar. O que eu quero dizer para vocês é verificar quantos cabem, quantos vêm na caixa. E às vezes pode ser que você compre ainda mais. Porque se a gente falar aqui que a caixa vem 3, por exemplo, 42 não é múltiplo de 3, ou é igual a 42 dividido por 3. Então a caixa via 3, não. 42 não deve ser múltiplo de 4. Não é. Então vamos falar que vem 4 pisos na caixa, você vai ter que comprar 11 caixas. Uhum. Ou seja, você vai ter 2 pisos a mais. Ok. Além do que você projetou. E eu repito, isso não é crime nenhum. A gente já tem que começar a colocar na cabeça das pessoas isso. Tá bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos falar, então, Vamos falar da Copa Cozinha, senão não vai dar tempo. Vamos lá, vamos calcular a área dessa Copa/Cozinha. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou calcular ela como se ela fosse esse retângulo todo e depois eu vou tirar a área do arquivo e a área do banheiro. Então, vamos lá. Se ela fosse o retângulo todo, ela teria 4 mais 3,5, 7,5, por 2 mais 4, 6. Então, 7,5 vezes 6. Deixa eu pegar um cantinho aqui para fazer conta. Então, a área total seria 7,5 vezes 6, que dá esse vezes esse, 45 metros quadrados. Agora nós vamos subtrair a área do arquivo, que é 4 por 1. Então, 4 por 1. Depois eu tiro a área. A área do banheiro, que é 2,5 por 2. Não, 2,5 por 4. Haja banheiro, hein? Esse é um senhor banheiro. Parará, parará, parará. Então, vou subtrair essa menos essa menos essa. Então, eu tenho uma área de 31 metros quadrados. É minha área de piso. Área de piso. Área de piso. Bom, agora a gente tem que olhar o revestimento. Então, se tem revestimento, automaticamente não tem rodapé. Certo? Tem revestimento, não tem rodapé. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos calcular o perímetro das paredes. Perímetro das paredes. Veja, vamos chamar essa daqui de parede 1. Parede 1 tem 4 metros. Vamos chamar essa daqui de parede 2. Parede 2 tem 1 metro menos 80, é 20 centímetros. Aí a gente tem que fazer o desenho aqui para vocês entenderem. Ó, essa parede ela é assim. Assim, assim e assim. Então, essa parede, eu tenho que calcular só esta área. Ó. O correto é só esta área. Então, aonde tem abertura, o que eu vou fazer com essa parede? Vou pegar essa parede, vou calcular a área total, como se ela não tivesse abertura, e depois vou tirar a área da abertura. Vamos por partes, então. Vamos lá. Paredes. Parede. Parede 1. Comprimento. Altura.
a abertura. Pronto. Então, vamos lá. Parede 1. Parede 1 é essa. Ela tem 4 de comprimento. E aí, a altura eu não falei o pé direito. A altura é o pé direito, né, gente? Eu vou chutar um pé direito de 3 metros aqui, porque fica redondo, tá? E a abertura não tem nenhuma, 0. Então, igual a esse vezes esse, menos as aberturas. Então, eu tenho 12 metros quadrados de parede 1. Vamos na parede 2. A parede 2, por sua vez, ela tem 1 de comprimento por 3 de altura, só que ela tem uma abertura. Eu vou tirar, então, a abertura. A porta tem 80, o padrão é 80 por 2,10, né? Então, ela tem 2,10 de altura e 80 de largura. Então, eu vou tirar. Vou calcular a areazinha aqui, 80 vezes 2,10. Então, 1,68 metro quadrado é a abertura. Então, nós temos que a área é igual ao comprimento da parede vezes a altura da parede, menos o que eu tenho de abertura. A abertura não põe revestimento. Então, 1,32. Vamos para a próxima parede. Vamos chamar aqui de parede 3. A parede 3, ela tem 6 metros de comprimento, mas ela tem uma janela. Vamos colocar ela primeiro. 6 metros de comprimento. 6 por 3 de altura. E vamos tirar a janela. Eu coloquei aqui uma janela padrão. Uma janela padrão não, né? A altura padrão de janela, né? Porque o peitoril da janela, 1,10 m, né? Porque para terminar com 2,10, né? Então ela termina alinhada com a porta, né? Então eu coloquei uma janela de 3 largura por 1 de altura com peitoril de 1,10. Então o que eu estou fazendo aqui? Vocês precisam ver meu quadro. Quando eu estou no meio de raciocínio e explicação, que bagunça. Eu estou fazendo aqui, ó, é isso, ó, tem a parede lá e tem a janela. Então, eu estou falando que o peitoril é de 1,10. E aí, o que eu estou fazendo? Eu vou calcular só a área da parede mesmo, tirando a janela. Como é que eu calculo a área da parede tirando a janela? Vamos lá. A área total da parede, que são 6 metros, 2 mais 4, vezes o pé direito de 3 metros, como se não houvesse abertura. Agora eu vou calcular a área da abertura. Eu tenho uma janela de 3 comprimento por 1 de largura, eu tenho 3 metros quadrados de abertura. Igual a 3 vezes 1. Então, basta fazer 6 vezes 3, 18, menos 3, 15. Ó. 15. Essa é a parede 3. Vamos para a parede 4. Parede 4. Aqui, de cá. De cá. Parede 4. Parede 4, ela não tem janela? Eu acho que não tem. Não estamos falando de uma sala, normalmente não tem janela. Ela tem... Aí você tem que pensar o seguinte, gente. Tem sempre mais argumentos. A aula está estourando, 20, 40, mas se vocês puderem ficar uns 5 minutinhos a mais, eu agradeço. Quem não quiser, não se importe sair, mas aqui normalmente teria uma pia, né? Uma bancada, e aí debaixo da bancada, às vezes não coloca, às vezes não coloca revestimento e tal. Aí a gente teria que definir essa pia, número de cubas, o tamanho da pia, blá, 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 blá. Eu não vou definir isso, não. Vamos calcular direto. Então, vou pegar essa parede 4, 5 por 3, não tem abertura. Então, o comprimento é 5, 3 de altura, não tem abertura. 15 também. Parede 5. Parede 5, ela tem 4 de comprimento por 3 de altura, então 12. 4 de comprimento por 3 de altura, 0. Então, aqui vai puxar da 12. E, por fim, nós temos a parede 6. Parede 6, ela tem 2,5 por 3 de altura, 0 abertura. 2,5 por 3 de altura, 0 de abertura, então 7,5. Vou somar, então, as áreas. Aqui já está somada as áreas líquidas. 62,82 metros quadrados. Uhum. E aí nós tínhamos definido, então, que ia subir a mesma coisa. A régua que está no chão vai para o piso. A régua que está no chão vai para o piso. Então, qual que é a área da régua? A área da régua.
A área da régua, qual que é o comprimento da régua? 1,20. Qual que é a largura da régua? 0,30. Né? Vamos lembrar das unidades. Então, basta multiplicar esse cidadão por esse cidadão. E aí nós temos que a régua ocupa um espaço de 0,36 metros quadrados. Professor, mas espera aí. Entre elas, tem um espaço de dilatação onde a gente passa o rejunte, que depende do piso, gente. Pisos mais antigos pedem 2 milímetros, 3 milímetros. É aqueles pisos antigões em que você vê que o rejunte é grossão, e aí até pintava o rejunte de outra cor para dar um contraste e tal. Hoje, os pisos tendem a ficar cada vez mais próximos, né? Tem piso que pede 0,5 milímetro só de rejunte. Sim. 0,5 milímetro, um rejunte muito delicado. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, é tão irrisório a área do rejunte que você não precisa tirar. Faz o menor sentido cortar a área do rejunte. Então, finjamos que os pisos sejam assentados de tal maneira que não haja espaço entre eles. Mas há espaço, isso não... A gente não vai errar em nada nessa conversa. Por isso que eu estou falando que eles a 0,36. Então, vamos somar as áreas, soma das áreas. E aí, se é um exercício, é isso que eu quero que vocês entendam. Se é um exercício e ele não definir diferença para vocês entre a taxa de perda do revestimento para o piso, porque o revestimento perde mais que o piso. Lembra? O revestimento, além de perder mais, por estar colocando ele na vertical, na hora que você vai consertar encanamento, você tem que tirar. Então, normalmente eu aplico 20% ao revestimento. Se o exercício não está falando nada disso, você soma as áreas, igual a essa mais essa. Então, nós temos o total 93,82 metros quadrados. Quantidade de piso é igual a quem? 93,82, que é a área que eu preciso cobrir, dividido por 0,36, que é a área que cada piso cobre. Então, eu tenho 260,61. Ainda não vou arredondar. E aí, aqui, então, eu vou colocar a perda de 15%. A perda de 15% é igual a esse cara vezes 1,15. 299,70. Vamos arredondar para 300 pisos. E aí você vê a caixa, né? Quantas caixas são. A gente deu o exemplo lá que a caixa era 4 pisos, né? Na outra. Sim. Então, igual essa, dividido por 4. Então, eu tenho 75 caixas com 4 pisos. Agora, eu, particularmente, isso aqui eu acho que o exercício vai se cair, vai ser assim. Eu, particularmente, faria isso daqui, ó. Pegaria esse aqui, 31, dividiria pelo 0,36, eu ia fazer separado. 86 pisos. Ia jogar 15% em cima desse, 99 pisos. Ia guardar aqui. Ia pegar esse daqui e dividir por 0,36. Ia jogar 20 em cima desse. Entendi. Entenderam o que? Igual esse vezes 1,20. O que eu fiz? Joguei coeficiente de perda diferente. Aí depois eu somaria os dois e aí arredondaria. 309. Então, quer dizer, 9 pisos a mais, a caixa... Aí eu jogaria para baixo. 2 caixas. 2 caixas a mais. Eu compraria 8. Então, eu compraria 77 caixas. Clever. Isso eu estou tentando deixar um aconselhamento para vocês. Se for exercício, muita atenção a esse percentual aqui, hein? 15% é o que eu percebi. Certo. Eu vi nas ACQAs de vocês 10%. 10%. A gente faz conforme lá, né? Mas na vida real, na prática, a gente usa esse conselho. Exatamente. Né? Pessoal, eu espero que tenha... Oi, Kátia. Você pediu para repetir já faz algum tempo.
Será que eu repeti o que você precisava? Eu não li, não vi sua mensagem. Eu não vejo a tela. Eu repeti? Enquanto a Professor, Kátia não... ela está aí ainda, que se ela não, se o senhor for continuar, eu tenho que ir. Né? Agradecer o senhor pela aula, muito prazer, muito obrigada. Qualquer coisa lá não tira dúvidas, né, professor? Me chama. Eu estou demorando um pouquinho de tirar dúvidas, porque assim, eu estou até aqui de tirar dúvidas. Não, Mas eu acho que até o final do mês eu já me coloquei no lugar e aí os tira dúvidas que até 48 horas eu respondo, tá, gente? Nós temos uma aula daqui 15 dias, nós temos outra aula. Então, aguardo vocês aqui. Vamos falar de textura, tinta, revestimento e orçamento e isolante térmico. E mais o que vocês quiserem falar, vocês podem demandar a aula também. Traz para cá. Traz para cá. Gente, espero que tenha sido útil. Espero que não tenha sido uma perda de tempo para vocês. Não, foi sim. Muito boa aula. Obrigado, professor. Obrigado. Boa tarde, boa noite a todos os participantes. Tchau, tchau, Márcia. Tchau, Stephanie. E tchau, Kátia. Muito obrigado pela presença de vocês.